a voz e por alguma eventual tossida que eu dei aqui no meio da coluna, porque eu ainda não estou 100% não, segundo a Arimatea Souza, é resultado de uma insolação que eu teria pegado lá no estádio Presidente Vargas, o que naturalmente é uma grande calúnia. Antes de começar, queria aproveitar para mandar um abraço especial para a dona Sônia Vasconcelos, lá na rua Santa Rita, que é a audiência fiel da nossa coluna e do Jornal da Manhã. Grande abraço, dona Sônia, para a senhora. Alegria ter encontrado com a senhora essa semana. Mas Arimatea Souza, aproveitando o mote da situação por qual passou ou está passando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu lhe pergunto, por que as quedas em idosos são mais preocupantes? Pois não. Olha, é um mistério, inclusive esse processo aí do presidente Lula, porque eu passei em Brasília essa semana e vi duas comentários recorrentes. Ou uma negligência da classe, do grupo, da equipe médica do presidente Lula, ou a gravidade seria bem maior e ela estaria sendo relativizada. Eu posso dizer que foi realmente muito esquisito que a primeira intervenção, pelo menos a primeira intervenção, não tivesse sido feita lá em Brasília mesmo, que tem ótimos equipamentos hospitalares, inclusive uma unidade do Hospital Sírio-Libanês. Né? Mas vamos lá. As quedas entre pessoas idosas são mais frequentes, mas elas não podem ser encaradas como algo normal para a idade, Arimatea. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 28 a 35% das pessoas com 65 anos ou mais caem a cada ano. Na faixa etária acima dos 70, esse número sobe para até 42%. Na maioria dos casos, o acidente indica um problema a ser investigado pelo paciente e por seus familiares. Ao longo da vida, quedas acontecem. No entanto, em se tratando de idosos, é preciso prestar mais atenção. Primeiro, por causa do risco de fratura. As transformações fisiológicas que fazem parte do envelhecimento podem dificultar a recuperação do paciente, gerando hospitalização e até levando ao óbito. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as quedas são responsáveis por 40% de todas as mortes relacionadas a lesões. Ela também pode ser encarada como um reflexo de alguma condição clínica. Pode indicar um transtorno cognitivo ou uma alteração metabólica. Às vezes, um dos primeiros sintomas que podem surgir é a queda. Além disso, a queda abala o lado emocional. Com medo de que aconteça novamente, o idoso pode começar a se limitar dentro de casa e a tornar-se mais dependente da ajuda de cuidadores e de familiares. E as causas e consequências? Bom, entre os principais fatores de risco para a queda em idosos estão fraqueza muscular, osteoporose, alterações da pressão arterial, alterações neurológicas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer e esclerose múltipla, alteração nos sentidos, como a diminuição da visão ou da audição, deformidades nos pés, como joanetes dolorosos, uso de determinados medicamentos, como sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, os remedinhos para dormir, uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, entre outros. E quando a gente pensa em causas externas, ambientais, ainda existem as barreiras de acessibilidade, Por exemplo, buracos na rua, meio-fio alto. Dentro de casa pode ser um tapete, um animal de estimação, uma casa com muitos móveis, uma casa muito entulhada de coisas, com barreiras que dificultam a mobilidade do idoso. Uma vez que a queda já aconteceu, é preciso procurar ajuda médica imediatamente, mesmo que não pareça tão grave. Isso porque mais de 50% dos incidentes em idosos resultam em lesões. Algumas das fraturas que podem ocorrer são a de colo de fêmur, do punho e até, como foi o caso do presidente Lula, traumatismos cranianos. Em muitos casos, o paciente não consegue se recuperar completamente. E como é que a gente evita novas quedas em idosos? Bom, muito bem. Muitas vezes a família ou até mesmo a própria pessoa só busca ajuda quando já existe um agravo mais significativo, como por exemplo a fratura. A gente precisa começar a quebrar esse ciclo e a investir mais em prevenção. E como fazer isso? Bom, escolha calçados mais seguros. Por parte de idosos, existe uma resistência muito grande em relação a calçados presos no tornozelo, até pela facilidade de colocar um chinelo, por exemplo. Mas aqueles que são presos aos tornozelos
ajudam na percepção dessa parte do pé e, consequentemente, na pisada correta. Os tênis são uma opção, mas também é preciso tomar cuidado com os cadarços e apostar em solados antiderrapantes. Faça adaptações na estrutura da casa. É importante retirar do caminho tudo aquilo que possa causar escorregões, como tapetes. Se possível, é interessante instalar suportes, corrimãos e outros acessórios de segurança para dar apoio à movimentação dentro de casa, principalmente nas áreas molhadas. Tome cuidado com animais de estimação. Ainda que pets ofereçam um enorme suporte emocional aos idosos, muitas vezes eles não percebem que estão colocando o dono em risco ao andar próximos aos seus pés ou correr para encontrá-los. A dica é, ao chegar em casa, encontrar um apoio para receber o bicho de estimação, mantê-lo em um espaço apropriado e estar sempre de olho ao caminhar pela casa. Evitar a atenção dividida. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, depois do celular, né? Andando na rua, muitos idosos relatam que prestam bastante atenção para não cair. No entanto, ao se concentrar para pisar direito, acabam não percebendo os perigos do ambiente, como um carro que se aproxima, ainda mais em tempos de carros elétricos, que são muito mais silenciosos. É importante estar atento a todos os estímulos ao redor. Utilize os aparelhos necessários. Também não se pode esquecer de manter todos os sentidos em pleno funcionamento. Então, quem usa óculos ou aparelho auditivo precisa sempre colocá-los antes de sair de casa. Para quem tem diabetes, é preciso ficar de olho nos pés, porque a perda de sensibilidade pode aumentar o risco de queda. Além disso, também é recomendado manter os exames médicos em dia, adotar uma dieta balanceada, dormir bem, praticar atividades físicas rotineiramente e certificar-se de tomar os medicamentos nos horários corretos e da forma indicada pelo médico. Não tem um aspecto aí, doutor Antônio, de distração cerebral também, não, para a recorrência de queda? Também, né? A gente vai perdendo funcionamento de todos os nossos órgãos ao longo do tempo, né? Vai havendo um desgaste natural. Então, do mesmo jeito que nossa visão já não é a mesma, que nossa audição já não é a mesma, que nossa força muscular já não é a mesma, também a nossa cognição já não é a mesma, né? A gente vai perdendo mesmo essa capacidade de concentração e de atenção, e isso naturalmente contribui também para a ocorrência dessas quedas. Deixa eu só voltar ao mote inicial, que é a questão do presidente Lula. É claro que ninguém tem o diagnóstico preciso, aqui ninguém examinou o presidente, né, nem médico aqui, mas assim, é algo que está inerente digamos, à literatura das quedas que envolvem a cabeça, uma recidiva com alguma constância, né? Acho que esse acompanhamento pós-queda inicial, alguma vulnerabilidade por aí, né? Arimatea, você usou uma palavra ainda há pouco que eu acho que caracteriza bem a situação. Parece ter havido alguma negligência no acompanhamento, né? Vamos considerar que o presidente da República seja a pessoa mais importante do país. Sofre uma queda, passa por exames iniciais e depois ninguém faz um segmento, ninguém faz um acompanhamento, ninguém fica observando. Então, também muito esquisito que tenha havido esse sangramento aí 2 meses depois do evento inicial. De fato, parece que alguma coisa está sendo escondida, não está sendo dita. Ontem nós vimos imagens do presidente caminhando pelo hospital muito bem, obrigado, graças a Deus, aparentemente plenamente recuperado, e torcemos para que se recupere mesmo, porque a gente deve torcer pela saúde de todas as pessoas. Mas que no meio da história há lacunas que deixam muitas dúvidas com relação a esse segmento, você está corretíssimo nessa sua percepção. Agora,